Já parou para pensar como o mundo mudou tão rápido nos últimos séculos? Como saímos de uma vida predominantemente rural para cidades gigantescas, cheias de tecnologia? A resposta para essa transformação gigantesca tem um nome: Revolução Industrial. E é sobre essa jornada incrível que vamos conversar hoje. Vamos voltar no tempo, para a Inglaterra do século XVIII. A maioria das pessoas vivia no campo, trabalhando na terra. A produção era artesanal feita em casa, no ritmo de cada família. Ferramentas simples, força humana e animal. Era um mundo mais lento, governado pelas estações do ano. Mas algo estava prestes a mudar. E essa mudança começaria com uma invenção que parece simples hoje, mas que foi revolucionária: a máquina a vapor. James Watt não inventou a máquina a vapor do zero, mas ele a aperfeiçoou de uma forma que a tornou muito mais eficiente. De repente, tínhamos uma nova fonte de energia que não se cansava, não precisava de descanso e podia ser usada em qualquer lugar. E onde essa nova energia encontrou seu primeiro grande palco? Na indústria têxtil. A Inglaterra tinha uma grande demanda por tecidos de algodão. Antes, fiar e tecer era um processo lento e manual. Com a chegada de máquinas como a Spinning Jenny 1, depois, o tear mecânico movido a vapor, a produção explodiu. O único trabalhador, operando uma dessas máquinas, podia produzir o 1001, que dezenas de artesãos levavam dias para fazer. Foi uma revolução na produtividade. Essas novas máquinas eram grandes, caras e precisavam de muita energia. Não dava mais para tê-las em casa. Assim, surgiram as fábricas. Grandes galpões onde as máquinas e os trabalhadores se concentravam. E onde essas fábricas foram construídas? Perto de fontes de carvão, o combustível da máquina a vapor, e de rios, para o transporte. Isso deu início a um dos maiores movimentos da história humana: a urbanização. Milhões de pessoas começaram a deixar o campo em busca de trabalho nas cidades. Cidades como Manchester e Liverpool cresceram de forma vertiginosa. Em poucas décadas, vilarejos se transformaram em metrópoles industriais. Mas esse crescimento foi caótico e desorganizado. As cidades não estavam preparadas para receber tanta gente. Imagine ruas apertadas, sem saneamento básico, cobertas pela fumaça escura que saía das chaminés das fábricas. As moradias para os trabalhadores eram precárias, pequenas e superlotadas. Doenças como cólera e tifo se espalhavam rapidamente nesses ambientes. A vida na cidade industrial era dura, muito diferente da vida no campo. E dentro das fábricas a situação não era melhor. A jornada de trabalho era exaustiva, podendo chegar a 14 ou 16 horas por dia, 6 dias por semana. Não havia leis trabalhistas, nem segurança. Acidentes com as máquinas eram comuns, e não havia qualquer tipo de compensação. O ambiente era barulhento, quente e insalubre. Além disso, mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas, muitas vezes em condições ainda piores e recebendo salários muito mais baixos que os dos homens. Crianças, por serem pequenas, eram frequentemente usadas para tarefas perigosas, como limpar máquinas em movimento ou trabalhar em minas de carvão apertadas. Essa nova realidade criou uma nova estrutura social. De um lado, tínhamos a burguesia industrial. Os donos das fábricas, dos bancos, das minas, eles acumularam uma riqueza imensa e se tornaram a nova elite, com grande poder econômico e político. Do outro lado, surgiu o proletariado, a classe trabalhadora, que possuía apenas sua força de trabalho para vender em troca de um salário. A desigualdade social se aprofundou drasticamente. Enquanto os industriais viviam em mansões luxuosas, os trabalhadores lutavam para sobreviver em meio à pobreza. Essa tensão social não demorou a explodir. Os trabalhadores começaram a se organizar para lutar por melhores condições. No início, os protestos eram mais diretos e até violentos. O movimento ludita, por exemplo, ficou famoso por quebrar as máquinas, que eram vistas como as culpadas pelo desemprego e pela precarização do trabalho. Eles não eram contra o progresso, mas sim contra a forma como a tecnologia estava sendo usada para explorar os trabalhadores. Com o tempo, a organização dos trabalhadores se tornou mais sofisticada. Surgiram os sindicatos, as trade unions, na Inglaterra. Eles começaram a negociar coletivamente por melhores salários, jornadas de trabalho menores e mais segurança. Greves se tornaram a principal ferramenta de pressão. Foi uma luta longa e difícil, muitas vezes reprimida com violência, mas que aos poucos começou a gerar resultados. Essa primeira fase da Revolução Industrial, que vai mais ou menos de 1760 até 50, foi centrada no carvão, no ferro e na indústria têxtil. Mas a revolução não parou por aí. A partir da segunda metade do século XIX, entramos na segunda Revolução Industrial. Agora, o epicentro da inovação se expande para outros países, como Alemanha e Estados Unidos. Novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade,
surgem para transformar o mundo mais uma vez. O aço, mais resistente e versátil que o ferro, permite a construção de arranha-céus, pontes gigantescas e ferrovias ainda mais extensas. A eletricidade, com a lâmpada de Thomas Edison, mudou a própria noção de dia e noite. As fábricas podiam funcionar 24 horas por dia e as cidades se tornaram mais seguras e iluminadas à noite. O petróleo, por sua vez, deu origem ao motor a combustão interna, que revolucionou os transportes com o surgimento do automóvel. Novas indústrias, como a química e a automobilística, ganharam destaque. Pense em Henry Ford e sua linha de montagem. Ele não inventou o carro, mas criou um sistema que permitia produzir carros em massa, a um preço acessível para a classe média. A produção em série, ou Fordismo, se tornou o modelo para a indústria moderna, aumentando a eficiência de uma forma nunca antes vista. As comunicações também deram um salto gigantesco. O telégrafo, inventado por Samuel Morse, já havia encurtado as distâncias. Mas com o telefone de Alexander Graham Bell e o rádio, a informação podia viajar quase instantaneamente pelo mundo. O planeta parecia ficar menor. Essas inovações tecnológicas não apenas mudaram a economia, mas também a vida cotidiana das pessoas. A medicina avançou com a descoberta de vacinas e melhores práticas de higiene, aumentando a expectativa de vida. A educação se tornou mais acessível e a cultura de massa, com jornais, revistas e mais tarde o cinema, começou a se formar. A Revolução Industrial foi, sem dúvida, um dos eventos mais importantes da história. Ela nos tirou de um mundo agrário e nos colocou na era moderna. As tecnologias que usamos hoje, os produtos que consumimos, as cidades onde vivemos, tudo isso tem raízes profundas nesse período de transformação. No entanto, é fundamental lembrar que esse progresso teve um custo social e ambiental altíssimo. A exploração dos trabalhadores, a desigualdade social e a poluição em larga escala são legados que enfrentamos até hoje. A Revolução Industrial nos ensina que o avanço tecnológico, por si só, não garante uma sociedade melhor. É preciso pensar em como esse avanço é distribuído e em quais são suas consequências para as pessoas e para o planeta. Olhar para a Revolução Industrial é entender a origem do nosso mundo contemporâneo, com suas maravilhas e seus desafios. É uma história de genialidade, de luta, de ambição e de contradições. E entender essa história é essencial para construirmos um futuro mais justo e sustentável. Obrigado por me acompanhar nessa viagem no tempo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre os grandes momentos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Proxima!